Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Estamos aqui para mais um webinar, onde vamos abordar o tema de soluções integradas para refrigeração comercial. E neste webinar estaremos contando com a presença da Chemours, líder na fabricação e desenvolvimento de fluidos refrigerantes, a Emerson, líder mundial de compressores e componentes para ar-condicionado e refrigeração, e a EcoSupport, que é uma assessoria ambiental que reúne empresas, entre elas a Central de Regeneração de Fluidos Refrigerantes, e que faz assessoria técnica de entidades do comércio e do poder público. Eu sou a Daniela, da equipe de marketing da Chemours, e serei a moderadora do evento de hoje. Cada empresa fará uma apresentação de aproximadamente 30 minutos e, ao final, abriremos o espaço para o debate entre os participantes, a fim de esclarecer as dúvidas e perguntas que possam surgir ao longo da apresentação. Pedimos que vocês registrem essas dúvidas na ferramenta de perguntas do aplicativo, tá? Tem uma opção de perguntas lá que vocês podem ir escrevendo várias perguntas ao longo das apresentações. Nós esperamos que esse evento possa contribuir de forma construtiva, com conhecimento e ferramentas práticas, né, e que tragam benefícios para o meio ambiente e maior competitividade para o setor, tá? Eu vou falar aqui sobre a nossa agenda. Deixa eu ver se muda. Então, a nossa agenda ela está programada para cobrir os seguintes tópicos: desafios ambientais e a transição de fluidos refrigerantes no setor AVAQ-R, soluções de baixo impacto ambiental e alta eficiência energética. E aqui, nesse momento, a Chemours, a Emerson e a EcoSupport vão trazer sobre os seus produtos e serviços relacionados ao mesmo tema, tá? Aspectos decisivos que norteiam a escolha e desenvolvimento das tecnologias em fluidos refrigerantes, compressores e demais componentes do sistema de refrigeração. Também vamos apresentar casos de sucesso reais, que comparam diferentes tecnologias e demonstram a aplicação das soluções na prática. E como tornar seu negócio mais competitivo, aplicando boas práticas e iniciativas sustentáveis. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os nossos apresentadores. Então, estará conosco hoje a Joana Canosi, da Chemours, líder de desenvolvimento de negócios e suporte técnico. O Carlos C. Ovelha, da Emerson, ele é vice-presidente de serviços de engenharia e gerenciamento de produtos para soluções comercial e residenciais da América Latina. O Thiago Pietrobon, que é o diretor na EcoSupport Assessoria Ambiental. E como facilitadores temos eu, Daniela, de marketing, e o Fernando, da Emerson, também. Ele cuida da parte de treinamentos e também é suporte técnico. Bom, vamos iniciar, então, a apresentação aqui da Joana Canosi. Vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela possui mestrado em Engenharia Química pela mesma universidade. Atua há mais de 8 anos no setor químico, com ênfase em desenvolvimento de negócios, e atualmente é líder de desenvolvimento de negócios e suporte técnico da área de fluoroquímicos da Chemours Brasil. Ela integra fóruns que discutem normas para refrigeração e ar-condicionado, como a IEC e a BNT, onde ela é especialista em normas ISO. Integra também grupos de trabalho junto com a Câmara Ambiental da CETESB para mudanças climáticas e, voluntariamente, também é vice-presidente do Comitê de Mulheres da Abrava. Agora eu passo a palavra para a Joana. Bom evento a todos. Obrigada, Dani, pela introdução. Obrigada a todos que estão fazendo parte, né, desse evento. Eu entendo que um evento, ele nunca é completo sem a plateia, então muito obrigada, né, por todas as pessoas que estão nos assistindo e pelas empresas que compraram a ideia de participar desse webinar, trazendo muita novidade para vocês. Eu vou deixar minha câmera desligada, porque eu acho que flui melhor e não vai dar nenhum problema de conectividade para vocês. Mas no final a gente abre a câmera e todo mundo vai poder ver a gente. Eu vou começar falando um pouquinho da história da empresa,
porque ainda percebo no mercado que muitas pessoas têm um pouco de dúvida sobre a Chemours, né? Então, em 2015, a Dupont, que era detentora das marcas Freon e Option, ela começou um processo de separação de negócios. De forma que o negócio de especialidades químicas foi o primeiro que se separou da Dupont, onde estavam inclusos os fluidos refrigerantes. E aí foi criada a empresa Chemours. Então, a Chemours e a Dupont, elas não têm nenhuma conexão mais hoje em dia. O pulo do gato, diria aí, é que a Chemours herdou, né, todo o negócio da Dupont, então herdou pessoas, herdou as tecnologias, herdou as marcas e toda uma experiência de mais de 85 anos no setor de refrigeração que a Dupont detinha. Hoje a Chemours ela é uma multinacional com atuação em mais de 130 países. Ela comercializa os produtos já consolidados sob guarda-chuva da linha Freon. E ela também traz para o mercado muitas novidades em produtos de baixo impacto ambiental e alta eficiência dentro do guarda-chuva de portfólios da marca Option, que vai ser a marca que eu vou focar hoje um pouquinho mais na minha apresentação. Bom, é muito difícil nós falarmos sobre fluidos refrigerantes sem pontuarmos dois aspectos ambientais que realmente movimentam muito o setor de refrigeração, que são o potencial de aquecimento global e o potencial de destruição da camada de ozônio. O potencial de destruição da camada de ozônio é mais rotineiramente mencionado como ODP, a sigla em inglês, ou até PDO, né, a sigla em português, é o potencial de uma substância em degradar o ozônio presente na atmosfera. Tá? Esse problema ambiental, ele está relacionado ao Protocolo de Montreal. Então, o Protocolo de Montreal é uma normativa que impõe a eliminação dos produtos que realmente contribuem para a degradação da camada de ozônio. No âmbito da refrigeração, a gente, então, relaciona ao CF6 e HCF6 esse problema. Tá? Mas o que é bom a gente pontuar é que o Protocolo de Montreal está relacionado à eliminação dessas substâncias. Já no caso da tratativa do potencial de aquecimento global, aí mais comentado como GWP das substâncias, ele está relacionado ao uso dos HF6. Essa problemática, então, é o potencial de um fluido em reter calor na atmosfera, contribuindo assim para o efeito estufa, que acaba influenciando, por sua vez, nas mudanças climáticas. Essa problemática ela vem sendo tratada pela emenda de Kigali, que é uma emenda que foi feita ao Protocolo de Montreal. Entretanto, a emenda de Kigali ela não propõe a eliminação como o Protocolo de Montreal. Ela propõe uma redução do consumo dos HF6 ao mínimo necessário de acordo com as tecnologias disponíveis. Tá? O Brasil, ele é signatário, tanto do Protocolo de Montreal quanto da emenda de Kigali. Aqui no nosso país, então, o Protocolo de Montreal já está em vigência. A emenda de Kigali já foi assinada, mas ela ainda não quis antecipar essa questão, porque em algum momento ela vai também ser obrigatória e ser implementada de forma efetiva no mercado brasileiro. Colocando, então, esses dois aspectos dentro de uma evolução de linha do tempo, o que a gente percebe? Existe todo um ciclo, né, que vem sendo percorrido aí, um caminho percorrido, e se eu posso tirar algo dessa linha do tempo que realmente faz sentido para mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que eu percebo que as empresas sempre foram realmente muito focadas em desenvolver tecnologias que tragam cada dia mais eficiência para a indústria. Apesar de todas as regulações ambientais, a gente percebe que sempre esse foi o maior objetivo, né? E aí, atualmente, o que a gente vê? São as empresas realmente preocupadas em como relacionar essas tratativas ambientais com o presente e olhando um pouco para frente, né? Com o futuro. Como escolher uma tecnologia que vai ser sustentável a longo prazo. Então, volta aí o discurso em relação aos produtos químicos, como CO2, hidrocarboneto e amônia, que já são produtos que não têm um ODP e aí tem já um baixíssimo GWP, e como fazer essas tecnologias serem mais eficientes. E aí o que eu vou apresentar hoje, onde eu vou me focar nessa apresentação, é na proposta dos HFOs e das misturas de HFOs. Esses produtos, como possuem ausência do cloro, eles realmente não degradam a camada de ozônio e eles
apresentam alternativas de baixa GWP até, em certos casos, comparáveis aos do CO2, né? E aí é que essa linha de produtos é que realmente está contemplada dentro do guarda-chuva de produtos da linha Option. São produtos, então, que visam atender não só o protocolo de Montreal, mas também a emenda de Kigali. E aí agora eu queria, a Dani vai soltar uma pesquisa, né, uma pergunta aí que vai aparecer para vocês, e eu queria que vocês respondessem essa pergunta com uma forma interativa, né? Eu queria saber se vocês são, esses participantes aqui do nosso webinar, se vocês são a favor de substituir uma tecnologia de alto GWP. Dá um tempinho aí para o pessoal responder. Dani, a gente já tem a resposta aí? Então o pessoal já está vendo, né, o resultado. Bacana, gente. O que a gente percebe com esse resultado? É que muita gente realmente é a favor, né, da substituição, mas ainda não encontrou aí o caminho que realmente faça sentido ou onde apostar, né? Então, acho que realmente esse webinar vai ser muito bacana para vocês, no sentido de compartilhar bastante informação e ajudar vocês a tomar essa decisão. E aí, uma dúvida que acontece, né, que eu acho que foi muito reflexo dessa pesquisa, o que realmente direciona essa escolha perfeita aí de tecnologia, né? O que vai equilibrar os fatores que são mais importantes para mim. Então, a Emerson, ela conduziu uma pesquisa junto a uma consultoria chamada Savanta Comres, na Europa, onde os varejistas foram questionados se eles realmente eram a favor de substituir a tecnologia, né? E da mesma forma que a gente perguntou aqui, então a maior parte das pessoas era a favor de substituir a tecnologia. 56% desses entrevistados eles já tinham iniciado o processo de mudança, mas 40% deles desconheciam o futuro das ações regulatórias. E o que a gente entende dessa pesquisa? É que, em muitas vezes, a substituição ela vai acontecer sem que um ato regulatório realmente impulsione isso. Porque o varejista, ele está à procura de uma tecnologia que faça sentido para ele, que traga os maiores benefícios possíveis. E aí, dentro dessa pesquisa ainda, foram indicados os principais fatores decisivos para a definição dessa mudança, tá? Entre eles, a questão da segurança. Então, um produto que oferece segurança em termos de toxicidade e inflamabilidade. A questão da eficiência energética é muito vista. E fatores financeiros, obviamente, né? Então, agora, eu vou pedir para a Dani soltar a segunda pergunta, para eu entender aí, em relação ao nosso público, quais realmente são os fatores relevantes para a seleção do fluido refrigerante. E aí, eu vou pedir para vocês responderem mais essa perguntinha aí para a gente. Legal, o pessoal tá vendo o resultado, então já. Olha, é bastante curioso que todo mundo está realmente buscando eficiência, né, segurança, e a questão do custo também é muito relevante. Então, acho que o resultado dessa pesquisa aqui no nosso webinar está totalmente de acordo com o resultado, inclusive, de outras regiões, né, da pesquisa que eu compartilhei com vocês. Interessante conhecer
o que o público está pensando, e acho que está totalmente relevante com o que a indústria entende que o público busca, né? Então, a gente entende hoje que são necessários equilibrar os 4 pilares que eu apresento aqui para vocês. A questão da sustentabilidade, então, ser um produto que atende, né, as normativas aí a longo prazo, que está disponível para a gente transformar a sustentabilidade em sustentabilidade de fornecimento também. A questão da segurança, então, oferecer um produto que não seja inflamável, que não seja tóxico, que seja seguro de trabalhar. Um produto de alta performance, então, atendendo aí as questões ambientais, não perder eficiência de forma alguma. E a questão do custo também é muito importante, né? Então, como que a gente pode equilibrar tudo nisso? E aí eu vou apresentar a linha de produtos relacionada, a linha de produtos chamada Option, como uma alternativa para equilibrar tudo isso. É um portfólio de produtos amplo, e quando a gente olha para a questão do custo, que é muito relevante também, como que a gente propõe soluções que permitam, né, que o usuário ou ele substitua o fluido, estando de acordo com os outros pilares e continue com o equipamento que ele já tem hoje instalado, ou se ele realmente vai precisar comprar uma outra tecnologia, como no caso lá dos hidrocarbonetos ou CO2, que eu preciso ter um aporte, uma nova tecnologia para me atualizar, e de que forma que às vezes eu posso fazer com que o meu sistema seja mais eficiente, somente às vezes trocando o fluido refrigerante. Então a linha Option, ela justamente busca equilibrar todos esses fatores. E uma mensagem que eu gostaria de levar todo mundo a pensar e que a gente entende que é muito relevante, e por isso também justificando, né, um pouquinho aí de quão amplo que é a linha Option, é porque realmente a gente vê que não existe uma solução única para todos, né? Então a gente já não tem mais aí um R22 que se aplica a todo mundo. É importante que cada empresa considere essas próprias realidades e entenda o que realmente faz mais sentido para ela, olhando aí a longo prazo e considerando também a realidade que a gente tem nesse momento. E aí aqui eu introduzo para vocês, né, a linha de produtos Option. Então, é uma linha de produtos baseada nas hidrofluorolefinas, tá? A molécula base, ela é uma molécula que tem uma dupla ligação, de forma que ela se degrada facilmente na atmosfera e ela também promove a eficiência dentro do sistema, tá? Como base dessa hidrofluorolefina foram desenvolvidos, então, diversos produtos que todos eles não degradam a camada de ozônio e possuem um GWP aí muito baixo, às vezes, inclusive, comparável com o do CO2. É uma linha de produtos que busca oferecer o equilíbrio ideal entre desempenho e segurança. É uma tecnologia que ela é eficiente, já está disponível comercialmente, e ela permite tanto fazer transições simples, quanto transições sustentáveis a longo prazo. Essa família de produtos, então, digamos que essa linha de produto ela pode ser dividida em 2 famílias. A família que a gente chama de XP e a família apelidada aí de XL, né? E aqui eu quebro um paradigma de que se comenta no mercado que todos os HFO são inflamáveis. Dentro da linha de produtos XP, a gente justamente trata dos produtos que não são inflamáveis e que já apresentam um GWP reduzido. Esses produtos, eles são próprios para fazer um retrofit, então, para fazer a substituição do fluido refrigerante e seguir trabalhando com aplicados em equipamentos novos, né? Eles oferecem uma facilidade de aplicação, são produtos que requerem uma rotina de manutenção muito parecida essa que a gente já tem aí para o R22 ou para o 404, e apresentam também, em algumas situações, potencial de economia de energia. Já a linha XL é uma linha de ultra baixo GWP, ela é específica para novos equipamentos, porque aí estamos falando de produtos levemente inflamáveis, mas que eles atendem toda e qualquer restrição de GWP que será imposta aí numa janela ampla relacionada a Kigali. E o que isso significa em termos de produto, né? Então, tudo que está dentro da linha XL é o que está aí apresentado para vocês em preto, aí uma cor cinza escuro, e a linha XP em azul, né? Vocês podem ver que existem substitutos, então, para o 22, 404, 134 e muitos outros fluidos, mas como o objetivo do webinar hoje é focar em refrigeração, apresento esses substitutos para vocês, né? Considerando a realidade brasileira e alguns estudos que eu vou apresentar para vocês ao longo do webinar, eu vou me ater a esses produtos. Então, eu vou comentar sobre o XP40 e o XP10, os produtos que não são inflamáveis.
que a gente já comercializa, né? E que a gente entende que fazem mais sentido para o mercado brasileiro atualmente. Entretanto, todos esses outros produtos que eu apresento para vocês no chat já estão disponíveis e já estão sendo comercializados no mercado brasileiro. Inclusive, o Option XL20 é um produto que já é aplicado aqui no Brasil por algumas empresas. E aí, eu queria introduzir aqui um conceito para vocês, para a gente fazer essa análise, e aí pensando nos estudos de caso que eu vou apresentar mais para frente, sobre a composição do custo do ciclo de vida de um equipamento. A Dani vai soltar mais uma perguntinha, porque eu quero entender o que é mais importante para vocês durante o ciclo de vida de um equipamento. Se isso está relacionado a, quando a gente avalia, né, a composição de custos, se está muito mais relacionado à reposição de fluido, ao custo da manutenção, ao investimento inicial ou ao consumo de energia. Eu quero conhecer aí o sentimento de vocês em relação ao custo de operar um equipamento. Aí eu prometo que essa é a última pergunta, não vou ficar mais aborrecendo vocês com essa interação aí de perguntas. Mas eu acho que é muito importante conhecer o sentimento e a gente vem nesse webinar justamente tentando atender as expectativas de vocês, né? Bom, o pessoal tá vendo o resultado aí, eu acho que tá todo mundo extremamente calibrado com o resultado que eu vou apresentar aqui, então, para vocês. Da mesma forma, assim, bem em linha com o sentimento do público, esse aqui é um número geral, que assim, um número apontado por diversas pesquisas, muito comentado no setor de forma bastante geral. Então, o que a gente vê aqui? Que o custo mais relevante durante o ciclo de vida de um equipamento é o consumo de energia, tá? O meu custo de operar o equipamento, 70% do meu custo de operar o equipamento é justamente o consumo de energia do equipamento. Então, a reposição, o custo do fluido refrigerante no distribuidor é algo que é bem pouco relevante, né, perante aos outros investimentos que eu faço, como investimento inicial e o custo de manutenção. E aí, o que eu trago para vocês é que o consumo de energia, realmente, ele está muito relacionado a qual fluido refrigerante que eu opero o sistema, mas também ao projeto do sistema. Eu vou apresentar aqui uma solução para vocês, que vocês vão perceber que talvez o fluido refrigerante não oferece eficiência por ele mesmo, mas o projeto com esse fluido refrigerante é muito potencializado, né? Traz uma eficiência muito bacana para o sistema. E é por isso que hoje nós estamos juntos aqui, a Chemours, a Emerson e a EcoSupport, para mostrar que nossos produtos podem oferecer eficiência energética, mas quando consolidados de forma única, como uma solução completa, podem ainda potencializar esse ganho de eficiência energética. E aí, um outro conceito que eu queria trazer aqui para vocês é o conceito de emissões totais do sistema de refrigeração. A gente tem muito costume de tratar a questão do GWP, né, da emissão do sistema de um sistema de refrigeração, muito pelo GWP do fluido refrigerante que eu estou colocando lá. E aí, isso faz a gente relacionar que o impacto ambiental está somente relacionado ao GWP do fluido e ao fluido que vaza do meu sistema, tá? Entretanto, quando a gente olha o sistema de uma forma integrada e ampla, a gente entende que o impacto total ele vai além do impacto do fluido refrigerante que vaza, né? Ele também está relacionado ao consumo de energia do sistema de refrigeração. Quando um sistema de refrigeração opera, ele consome energia, e esse consumo de energia, ele também está relacionado como uma emissão do sistema em termos de contribuir para o efeito estufa. E aí a gente relaciona o consumo de energia ao impacto indireto. E, curiosamente, o impacto indireto é muito mais relevante que o impacto direto. O impacto indireto, ele corresponde de 75% a 80% da emissão, né? E aí a seleção do fluido refrigerante eficiente influencia totalmente o impacto indireto. Enquanto a seleção de um fluido refrigerante de baixo GWP vai influenciar o impacto direto.
Então, quando a gente faz a análise de qual fluido refrigerante a gente vai utilizar, a gente vai poder estar influenciando essas duas variáveis, né? E consolidando em termos de TWI, que a gente chama de impacto total das emissões do sistema. Então, as emissões, elas vão um pouquinho além de eu escolher o fluido refrigerante de mais baixo GWP possível, mas eu preciso também que ele seja um produto eficiente. E é isso que discute um estudo que eu vou apresentar para vocês. Então, é um estudo comparativo em refrigeração comercial. Eu peço perdão aí pelo comercial que está escrito numa grafia errada, mas enfim. Esse estudo ele foi conduzido na Europa por uma consultoria independente que tem o foco em avaliar diferentes tipos de sistemas de refrigeração para o varejo. Tá? O estudo avaliou, então, diferentes configurações de loja. Então, lojas desde pequenos mercados aí de 300 a 500 metros quadrados de área de venda, até supermercados maiores aí de 1.500 até 2.500 metros quadrados de área de venda. Nessas configurações aí, avaliou, então, diferentes tecnologias de refrigeração e diferentes climas, né? Considerou como uma cidade de clima frio a cidade de Leicester, onde as temperaturas variam aí de 0 a 32 graus Celsius, aí numa média de uns 15 graus Celsius, e como clima quente a cidade de Sevilha, que tem uma amplitude térmica aí de 0 a 40 graus, mas permanece aí numa média de 25 a 30 graus de temperatura ambiente. E o resultado ele foi interpretado em termos de impacto ambiental, né, correlacionando o impacto ambiental com o custo total da tecnologia. E o que esse estudo demonstrou? Quando ele fala de custo total da tecnologia, ele analisa o custo durante o ciclo de vida do equipamento de 10 anos, em termos de investimento inicial para a instalação do equipamento, chamado de CAPEX, custos de manutenção e consumo de energia, relacionado à eficiência energética. Tá? Então, aí ele avaliou, eu estou apresentando para vocês o resultado dessa análise no supermercado padrão, tanto de clima frio aí quanto de clima quente à direita de vocês, diferentes tecnologias. Então, sistemas de expansão direta com produtos da linha Option XP40, XL40, XL20, e produtos com outras configurações. Então, sistemas em cascata com 134 CO2, um sistema de R290 com glicol, o CO2 transcrítico. E quando ele fala ali de integral, são sistemas... a gente fala de sistemas self, né? Desculpa, plugin, não sei, pode ser chamado também self, mas são sistemas plugin com condensação a ar ou condensação a água. E o que a gente percebe nessa análise de custo aí durante o ciclo de vida do equipamento? É que não necessariamente a tecnologia com o GWP mais baixo vai me dar o menor custo, né? Vai representar para mim o menor custo. E aí, nessa situação, a gente percebe que utilizar um produto que tem um GWP equilibrado, como o XP40, faz todo sentido em termos de custo. É o menor custo para as duas alternativas para esse modelo de supermercado. Eu não vou apresentar o modelo de supermercado pequeno, porque os resultados são muito similares. Então, a gente conclui aí que, independente do tipo de supermercado e do clima que ele está submetido, o XP40 aparece como a melhor solução em termos de custo. Aqui eu apresento para vocês os resultados do mesmo estudo, avaliando a questão do custo relacionado às emissões, em termos de CO2 equivalente. Tá? O tamanho das bolinhas ele está representado pelo CAPEX, então o investimento inicial, quanto maior a minha bolinha, maior o meu investimento. Né? E aí, aí a gente correlaciona ali e percebe que, para ambas as situações, tanto o clima quente como o clima frio, o XP40 aparece como uma ótima solução, né? O menor custo possível dentro do panorama aí de 10 anos, com emissões, de certa forma, muito equilibradas, né? Porque se a gente compara ali com outras alternativas que têm sido ofertadas, como 134 em cascata com CO2, ou 290, ou mesmo os plugins, o XP40 ele aparece ali numa linha média, né, em relação a essas opções. Esse é o estudo para o supermercado padrão, né, como eu comentei com vocês, e observem o range do CAPEX, né, que agora eu vou apresentar para vocês a alternativa para o supermercado menor. A gente percebe que o range do CAPEX
ele pode aparecer, ele é sinalizado como uma bolinhas maiores, mas não necessariamente corresponde a um CAPEX maior, porque aqui nós estamos falando de ranges de investimento menores, né? Para o supermercado menor, então eu invisto menos. E da mesma forma, o XP40 aparece num quadrante equilibrado, com o menor custo possível e com emissões equilibradas em relação às outras alternativas. E é aí que a gente entende que essa solução faz muito sentido para o Brasil, para diferentes realidades no nosso país, cobrindo aí uma ampla gama de opções de supermercados, opções de varejistas, apresentando características realmente equilibradas, tá? Então, eu vou focar muito a minha apresentação justamente no XP40, porque a gente entende que é uma ótima alternativa. É um produto, então, como eu comentei com vocês lá inicialmente, ele é aceito pelas regulações ambientais, ele tem 0 ADP e tem um baixo GWP. Quando a gente compara com as alternativas que estão implementadas no Parque Industrial Brasileiro, ele já promove uma redução de GWP em relação ao 22 de 27% e de 67% em relação ao 404. É um produto que faz muita diferença em termos de sustentabilidade quando relacionado ao 404. Ele oferece uma performance muito similar à do 22 em termos de capacidade e eficiência, dando oportunidade até para uma possível otimização. Mas a principal vantagem é que, em relação ao 404 ele pode promover até 12% de redução do consumo de energia. Aqui a gente fala aí de 8 a 12 em média temperatura e de 3 a 5 em baixa temperatura, né? Então, esse número vai variar um pouco, mas uma possibilidade muito bacana. Ele não é inflamável e ele é compatível com o sistema já em operação. É possível fazer o retrofit para essa solução ou implementar num projeto novo, né? Muitos clientes optam por implementar num projeto novo, porque, enfim, ali já não tem qualquer risco de vazamento, já estou olhando para um patamar de alguns anos de vida aí para o equipamento. É um produto que ele já está homologado nas principais OEMs, já está disponível na nossa rede de distribuição. É uma tecnologia aí amplamente disponível e conhecida. Vou mostrar para vocês todas essas vantagens em termos de casos de sucesso daqui a pouquinho. Falando sobre guia de conversão, então, para vocês entenderem como é simples, né? Eu vi de um outro fluido refrigerante para o XP40. Quando a gente olha para o 22, é necessário substituir o óleo. Então, daqui para frente, sempre que a gente falar de HFO ou HFC, a gente precisa realmente trabalhar com poliol éster. E eu preciso substituir os meus selos elastoméricos. Então, não importa qual é o produto que eu vou colocar no R22, essa é uma característica do R22. Quando eu tiro o R22 do sistema, eu preciso olhar para os meus selos elastoméricos. Então, essa não é uma necessidade do XP40. Vejam que se eu vier do 404 para o XP40, eu já não preciso fazer essa substituição. As válvulas de expansão, elas precisam ser ajustadas, tá? Substituição de fluidos, de filtros, desculpe, é uma boa prática, né? E o XP40, quando a gente trabalha com 22, ele é até uma alternativa para eu reduzir a temperatura de descarga, tá? Quando eu trabalho com 404, eu preciso realmente revisar a temperatura de descarga, mas é um produto que já está disponível aí no software dos principais fabricantes, é tranquilo, a maior parte dos equipamentos já está homologado para trabalhar com esse fluido. E aí a questão dos controladores é normal, né? Eu preciso fazer com que o sistema entenda que eu estou colocando um outro fluido refrigerante e entenda que eu estou operando. Então, é necessário o ajuste dos set points. Aqui eu apresento para vocês um caso real de retrofit, então um diagrama que demonstra cada etapa do retrofit. Foi um caso real conduzido no supermercado por mim, onde o tempo total de duração do retrofit foi 8 horas. Então a gente entrou no supermercado às 10h30 da noite, saiu de lá às 6h30, tudo funcionando perfeitamente. De forma que realmente o retrofit ele pode ser conduzido numa noite sem afetar a operação do supermercado. Aqui é um caso de sucesso, então vocês podem ver que esse caso de sucesso não é o que eu apresentei o diagrama, mas ele também foi feito em 8 horas. O retrofit foi conduzido numa noite pela empresa Superfrio, numa loja da rede Pão de Açúcar, né?
A operação, então, prévia foi realizada com 404. Foi monitorada essa loja antes e depois do retrofit, e a gente conseguiu medir, assim, a redução do consumo de energia. Então, para resfriados, foi atingido uma redução do consumo de energia de 9,5%, dos produtos congelados de 4,7%, resultando aí num resultado global de 8,3% de economia na conta de energia. Esse investimento ele foi pago em 11 meses pelo supermercadista, e depois desse prazo aí é dinheiro no bolso, né? Então, a redução do consumo de energia se transforma realmente em competitividade para o supermercadista. Nesse caso, o impacto ambiental ele foi contabilizado em termos de GWP, tá? Então, a gente apresenta aí um número de redução de 67%. Entretanto, se a gente for contabilizar também o consumo energético, né, a redução do consumo energético, a gente também pode, a gente potencializa um pouco esse número em termos de sustentabilidade. Aqui é um outro caso de êxito também, que foi conduzido, assim como o caso lá do Pão de Açúcar com compressores Emerson, na rede Pão de Açúcar também com compressores Emerson. Então, o retrofit, nesse caso, ele foi conduzido para resfriados, num sistema que operava em cascata com glicol de 404, e a redução do consumo de energia foi de 3%. O perfil de loja ele era um pouquinho diferente, então uma loja de 3.700 metros quadrados. A retrofit ele foi conduzido em 7 horas e também não afetou a operação da loja, né? O que foi interpretado pelo dono da rede é que foi sim alcançada uma melhoria na eficiência energética do sistema, com payback baixo aí, né, de 5 meses, garantindo maior competitividade para a loja. Esse aqui é um caso de sucesso também de retrofit de XP40, mas relacionando ele a uma outra tecnologia, né? Não comparando ao 404. Então, esse caso de sucesso ele foi conduzido na Holanda, também numa loja que possui compressores Emerson. Inicialmente, essa loja trabalhava com 507. Ela fez um retrofit para 407 e depois ela substituiu o 407F pelo Option XP40. A carga em média temperatura é de 100 kW e em baixa temperatura de 14 kW. E quais foram os resultados desse retrofit? Então, a gente percebe que tanto para média quanto para baixa temperatura houve um ganho, né? Então, houve uma redução do consumo de energia. E a tendência que a gente percebe é que quanto maior a temperatura ambiente, maior é o ganho. Então, maior é a promoção da eficiência energética do XP40. Quando a gente olha aqui para a média temperatura, numa temperatura ambiente de 24 graus, a redução do consumo de energia chegou a 11,4%, sendo um produto aí muito eficiente. No primeiro passo do retrofit, né, quando o cliente fez a substituição para o 507, ele já obteve um certo ganho, e aí a gente também conseguiu comparar a eficiência do XP40 em relação ao 507. E aí a gente percebe que também existe um potencial de ganho aí, de 9 a 11% em média temperatura e de 5 a 7% em baixa temperatura. Como eu demonstrei para vocês aí através dos casos de sucesso, eu selecionei só alguns, mas no nosso site já existem disponíveis diversos casos de sucesso, não só de implementação nacional, mas a nível global. Se vocês quiserem receber esses casos de sucesso na íntegra, podem entrar em contato com a Chemours, a gente disponibiliza isso, está disponível aí para vocês. E eu saliento que já existem diversas empresas no território nacional que implementaram essa solução. Então, mais de 60 lojas de supermercadistas já operam com XP40. É uma tecnologia aí que está ganhando força no território nacional. Passando agora para as tecnologias que substituem o 134, vou comentar brevemente sobre o Option XP40. Né? Então, da mesma forma que o Option XP10. Da mesma forma que o XP40, ele é um produto que não é inflamável, da nossa linha não é inflamável, então é da família XP. Ele não degrada camadas de ozônio e ele promove aí uma redução de WP bastante significativa, né? De 56% em relação ao 134. Ele é um produto que possui uma eficiência muito comparável ao do 134A, mas ele permite projetos
diferenciados, né? Então, é algo que o Carlos vai explorar um pouquinho na apresentação dele, em relação aos projetos da Emerson. É um fluido que te dá a possibilidade de trabalhar no teu projeto e ter ganhos em termos de eficiência energética com ele. Ele é um produto que já está comercialmente disponível, então, no Brasil, já existem empresas usando, e já está homologado pelos principais OEMs. A mensagem final, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, então, da minha apresentação, é que a Chemours, ela está aqui pronta para suportar toda essa transição e ajudar vocês nessa jornada com o objetivo de implementar a eficiência energética, e que os fluidos refrigerantes, eles desempenham um papel essencial, né, nessa jornada. Entretanto, quando eles forem combinados com outras tecnologias, como vocês vão ver agora ao longo da apresentação, os resultados que eles podem proporcionar podem ser ainda mais satisfatórios que os apresentados até agora, né? E aí a equipe Option Brasil, ela está pronta para ajudar vocês, oferecendo diversas ferramentas de seleção de fluido. Então, a gente tem um aplicativo, a gente trabalha com um software de engenharia que a gente oferece para vocês, disponível para vocês fazerem download gratuito. Nós oferecemos todo o suporte, material técnico que vocês necessitarem, assim como treinamentos, né? Como que esse webinar aqui que a gente organizou para vocês. E todos os nossos produtos estão, então, aí, amplamente disponíveis através da nossa rede de distribuição. Eu passo agora a palavra para a nossa mediadora, para a Dani, e agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada, Joana. Excelente apresentação que você fez. Agora nós vamos seguir com o Carlos C. Ovelha, né? Ele, em nome da Emerson, ele vai falar. Eu vou falar aqui também brevemente sobre ele. Ele é vice-presidente de engenharia e gestão de produtos da Emerson, para soluções comerciais e residenciais na América Latina. Também é engenheiro termomecânico, mestre em negócios, graduado pela Universidade Tecnológica de Buenos Aires, na Argentina. Está na Emerson desde 1998, possui mais de 30 anos de experiência na indústria do ar-condicionado e refrigeração e está situado no escritório na cidade de Sunrise, na Flórida, Estados Unidos. Bom, agora eu passo a palavra para o senhor Carlos. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Você pode ver a tela agora mesmo? Sim, tudo ok. Ok, maravilha. Vamos poner. Ok, entonces, ante todo, muito obrigado por la oportunidad de falar sobre soluções integradas para refrigeração comercial y las distintas alternativas para proporcionar una mayor eficiencia energética de manera sustentable. Y precisamente de eso se trata esta gráfica que ustedes pueden ver aquí. Cuando falamos de la relación entre distintos sistemas de refrigeración y distintos formatos y diferentes fluidos refrigerantes, como usted puede ver, se agrega un alto grado de complejidad, yo diría, en el análisis. Si vamos analizando cada una de las arquitecturas, empezando por cámaras frías, siguiendo por sistemas descentralizados o sistemas distribuidos o sistemas centralizados y los distintos tipos de aplicaciones, en el caso de unidades condensadoras, vamos a hablar un poco más en detalle sobre unidades condensadoras de aplicaciones o equipamientos compactos, o si hablamos en, yo diría, las arquitecturas descentralizadas en equipamientos autocontenidos, o los denominados Waterloop, que también vamos a ver más en detalle. En sistemas distribuidos, podemos hablar de lo que muchas personas denominan mini racks, o unidades condensadoras más grandes que combinan más de un compresor por cada una de las unidades, los sistemas centralizados con grandes salas de máquinas. Esto probablemente una de las arquitecturas más comunes en Latinoamérica, yo imagino también ainda
en Brasil, con salas de máquinas, dentro de tubería muy longo, condensación remota, ciclo secundario, bastante popular ahora mismo en Brasil. Estoy hablando de enfriadoras de líquido que envían agua gelada o glicol a vitrinas o exhibidoras o evaporadores de alta temperatura y de media temperatura también, o sistemas en cascada, que son cascadas híbridas que combinan un sistema de ciclo secundario con, en alta y media temperatura, con un sistema de expansión directa en CO2 en baja temperatura en un mismo sistema. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, todas estas diferentes arquitecturas tienen la posibilidad de poder aplicar mixturas de HFO y todas ellas dentro de la categoría A1, como Joana estuvo explicando para ustedes. Básicamente todas ellas, con la excepción de las arquitecturas de tipo booster, hablamos de arquitecturas de 100% de CO2, pero que también, como vamos a mostrar un poco más adelante, es posible desarrollar este tipo de arquitecturas en formatos más pequeños, aplicando también mezclas de HFO dentro de la categoría FO. Así que, de nuevo, distintas arquitecturas, distintos formatos, distintos tamaños de formatos, distintos fluidos refrigerantes, distintas tendencias, pero todas tienen, excepto booster, como hablamos, en común la posibilidad de poder utilizar mixturas de HFO dentro de la categoría 1. Entonces, se plantea el problema, ¿no? ¿Cómo tomo una decisión ante esta complejidad en las diferentes elecciones? Bueno, hay tres factores claves, yo diría, en la toma de decisión. Una es el investimiento inicial y el retorno de la inversión. El retorno del investimento está relacionado con el costo de operación. El costo de operación combina el costo de mantenimiento, el costo de consumo de energía y la pérdida de mercadería en este tipo de formato. Y por último, está la sustentabilidad, o los aspectos que tienen que ver con la disminución del impacto ambiental. La combinación de estos factores son los que determinan la mejor decisión posible con respecto a los formatos y el tipo de fluido de refrigerante que se va a aplicar. Y todos estos factores que ustedes ven aquí, ¿sí?, tienen algún tipo de relación con alguno de estos tres. O sea, la decisión es compleja. Nos denominamos a ese tipo de aproximación una decisión holística, o holístico, porque combina distintos factores, como ustedes ven en la gráfica aquí, ¿sí? El tema de seguridad, el tema de medio ambiente, el tema de rendimiento o performance o consumo de energía, el tema de economía y el tema de arquitectura. Panorama, cuando uno habla de holístico es porque la suma de todos los factores que están involucrados nunca determinan el total. Siempre hay una posibilidad de un análisis un poco más profundo y ainda más extendido. Pero al final del día, lo que ustedes buscan es la disminución de lo que aquí está denominado en inglés Life Cycle Climate Performance. La traducción está aquí en Bayo, en portugués. Hablamos de impacto climático total durante el ciclo de vida del equipamiento medido en una masa equivalente de CO2. ¿Sí? Eso es lo que yo busco disminuir. Cuando yo hablo del ciclo de vida del equipamiento, estoy hablando desde el momento en que el equipamiento es concebido, es fabricado, es instalado, es operado, está bajo manutención y finalmente se procede a la disposición del equipamiento. Ese es el ciclo de vida. Y hay dos tipos de impacto que deben ser evaluados. Uno es el impacto directo y el otro el impacto indirecto. El impacto directo tiene una relación directa con los basamentos de gas refrigerante, la carga total de fluido refrigerante y lo que denominamos GWP,
que es Global Warming Potential o impacto sobre el calentamiento global que se mide en una masa equivalente de CO2. Esto es el impacto directo. Ahora, el impacto indirecto, como Joana también faló, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con la energía consumida por el equipamiento, ¿sí? En función de cuál sea el recurso energético desde donde el equipamiento toma la energía, y eso está relacionado con el factor de emisión. Esto implica cuántos kilos de CO2 son emitidos por cada kilowatt que el equipamiento consume. De nuevo, el impacto directo y el impacto indirecto se miden en una masa equivalente de CO2. El objetivo del análisis es el poder tomar una decisión que involucre que el valor de LCCP sea el más pequeño posible. Y uno de los factores que Joana también faló fue que, yo diría, muchas personas ponen mucho enfoque en el impacto directo solamente. O sea, solo hablando de distintas alternativas de fluido refrigerante, sin prestar demasiada atención al impacto indirecto, que es, en la mayoría de los casos, tiene un peso ainda mayor en términos de disminución de emisión. Así que es muy importante que cualquiera sea la solución que combine una determinada arquitectura con un tipo de fluido refrigerante, el análisis de eficiencia energética es la que nos va a permitir tomar la mejor decisión. Y como ustedes pueden ver acá, depende del factor de emisión. Cada país tiene un factor de emisión diferente. Brasil tiene su factor de emisión, otros países en Latinoamérica, pero en la gran mayoría de los casos, el impacto indirecto cobra un peso muy importante. Entonces, vamos a entrar un poco más en profundidad en el tema del análisis de las arquitecturas. Tradicionalmente, los sistemas utilizan sistemas o los formatos de supermercados, suelen utilizar sistemas centralizados. Estamos hablando de salas de máquinas con largos tendidos de tubulación, tanto para media como baja temperatura, con una gran carga de fluido refrigerante y con condensación remota. Hoy en día aparecen diferentes alternativas posibles. Algunas de esas que trabajan con CO2 en diferentes tipos de aplicaciones, como transcrítico, como CO2 bombeado, sistema cascada. Pero vamos a hablar hoy de mixturas de HFO dentro de la categoría A1, de acuerdo a ASHRAE. Entonces vamos a hablar de sistemas distribuidos, vamos a hablar también de sistemas descentralizados, hablaremos de sistemas microbooster, que es un nuevo concepto en términos de sistemas de refrigeración, y vamos a hablar de sistemas microdistribuidos. Ok, vamos a Hablando de sistemas distribuidos en particular, este es un ejemplo cierto, un ejemplo de una aplicación que hicimos para una cadena de lojas importante en México. Lo que hicimos en ese momento fue instalar sistemas distribuidos estratégicamente dentro de la loja. 5 sistemas distribuidos en total en el techo de las cámaras frías. ¿Okay? Esto es una remodelación, o sea, no es un sistema nuevo. Puede ser aplicado en un sistema nuevo, pero en este caso en particular es una remodelación. Cada uno de estos sistemas distribuidos lleva tecnología Scroll. Esto implica menor peso, menor tamaño, lo cual permite la instalación de estos sistemas en el techo de las cámaras frías dentro de la loja. Hay más bajo nivel de ruido, lo que no afecta la sala de ventas o las personas que están dentro de la loja. En este caso en particular, la condensación es remota. Cada uno de estos sistemas cuentan con un controlador electrónico, la posibilidad de una conexión de tipo wireless, con un controlador central para todo el predio. Aplica, como hablamos,
una mistura de AGA-FO, esta es la denominación de AFRE, en la categoría 1, con todos los beneficios que ustedes pueden ver aquí. ¿Okay? Estamos hablando de tubulaciones más cortas, con menores diámetros de tubulación. Esto tiene un impacto directo en el costo inicial de estas instalaciones, que es menor, con un menor costo de instalación también, con una menor carga de fluido refrigerante. Esto implica un menor riesgo de fugas, menores quedas de presión. Esto hace que el sistema también sea más eficiente. Yo puedo controlar mucho mejor la presión y la temperatura en cada una de las aplicaciones. Un bajo nivel de barullo, hablamos de eso gracias a la tecnología Scroll. Es una simplificación para remodelaciones. Este tipo de arquitectura puede ser aplicada en remodelaciones sin necesidad de tener que sellar la loya mientras la remodelación está siendo feita, o en loyas nuevas, permite aperturas mucho más rápidas y una mejor eficiencia energética estacional, porque yo puedo controlar mucho mejor la presión y la temperatura y la demanda y la capacidad del sistema a lo largo de todo el año. Así que es una opción interesante para evaluar. Hablemos un poco de arquitecturas descentralizadas. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en día? O sea, hay cada vez más formatos pequeños y medianos de loya. Estamos hablando de loyas de conveniencia, loyas de descuento y supermercados, cada vez más pequeños en su formato. Y esto acontece porque están ubicados en ciudades, ¿sí? En medio de las ciudades, ¿sí? Con muchas personas viviendo alrededor. Entonces, muy poco espacio, sin espacio para una sala de máquinas, se diría. Esto implica tener que instalar este tipo de unidades, por lo general fuera de la loya, visibles para las personas. Esta es una de las razones por las que yo hablo aquí de excelente apariencia. Estas unidades pueden ser unidades pequeñas, de 1 a 9 agapees, y pueden llegar hasta 20 agapees, con tecnología Scroll, con tecnología de controlador electrónico que permite diagnóstico, protección y comunicación, y la posibilidad también de tener supervisión remota, con la intención de agregar servicios de monitoreamiento. Las características generales, bueno, este tipo de unidades condensadoras de aplicación exterior pueden aplicarse en media, en baja temperatura, con distintos tipos de modulación de capacidad. De nuevo, tienen scroll, así que tienen menor peso, tienen menor tamaño, más bajo nivel de ruido. De nuevo, pueden ser aplicadas con misturas de AGA-FO en la categoría 1. Este tipo de unidades vienen totalmente equipadas de fábrica, o sea, no requieren de la intervención de los instaladores. Son instalaciones, como en inglés se denominan plug and play, que pueden instalarse, conectarse eléctricamente y salir funcionando. Hablamos de controlador electrónico, hablamos de la integración también, y un menor costo de operación, aplicando el mismo concepto que en el caso de los sistemas distribuidos. Yo puedo ajustar mejor la carga frigorífica de cada una de estas unidades a la prestación que ellas van a tener dentro de la. Este es un nuevo concepto, o un concepto diferente en arquitecturas para sistemas de refrigeración, y lo denominamos microbooster. ¿Okay? ¿Cuál es el concepto? Bueno, booster no es un concepto nuevo. Sí, la aplicación de booster en formatos pequeños y medianos de esta manera. Entonces, este es el sistema de baja temperatura, que funciona como un sistema de baja temperatura con expansión directa, convencional, como lo que ustedes conocen. La diferencia es que la descarga del sistema de baja temperatura va a la succión del sistema de media. Esto implica que el sistema de media temperatura va a trabajar con la carga de media temperatura más la carga en baja temperatura. El calor será reyectado a través de un condensador, ya sea condensador por aire, ya sea condensador por agua. Yo puedo aplicar esta arquitectura y hacerla distribuida.
Esto implica tener pequeñas unidades de baja temperatura estratégicamente ubicadas dentro de la loya. Estas unidades no tienen reyección de calor dentro de la loya, ¿sí? La fotografía aquí intenta indicar eso, o sea, es una pequeña unidad con un compresor y algunos otros componentes electrónicos y electromecánicos. De nuevo, conectada a la succión de una unidad de media que toma cuidado de la carga de media temperatura y reyecta el calor al exterior, en este caso, refrigeradas por aire. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de arquitectura? Bueno, la carga de gas refrigerante al ser un sistema distribuido y tener este tipo de configuración es muy baja. Se pueden utilizar sistemas de baja, se pueden utilizar fluidos refrigerantes de baja presión, HFO A1, como vamos a ver ahora mismo algunas de estas combinaciones. Al tener un radio de compresión muy bajo en baja temperatura, porque la presión de descarga es el equivalente a la presión de saturación de succión de media, entonces una baja relación de compresión implica una eficiencia energética muy alta. No hay calor reyectado dentro de la loya, no es como una unidad condensadora refrigerada por aire dentro de la loya, aquí no hay calor reyectado dentro de la loya. El nivel de ruido es muy bajo gracias a Scroll, muy fácil de instalar, no requiere de entrenamiento especial para hacer esto. Los componentes que aplican MicroBooster son comunes en la industria. Y hablamos de la eficiencia energética, esto implica también un menor impacto ambiental y un diseño modular que es fácilmente adaptable a distintos tipos de formatos. Distintas opciones que yo voy a mostrar ahora un poco más adelante. Aquí se ve el MicroBooster un poco más en detalle con la unidad en baja temperatura, o las unidades en baja temperatura. Como falei para ustedes, la descarga está conectada a la succión del sistema de media. En media temperatura, aquí tiene una unidad condensadora de aplicación exterior, en general con más de un compresor con modulación digital, un compresor fixo, puede ser otras configuraciones que voy a mostrar ahora mismo, y la unidad de media temperatura toma cuidado de las dos, de la carga de baja temperatura y la de media temperatura también. Este tipo de configuraciones emplea un mismo refrigerante para baja y para media temperatura, y un refrigerante de baja presión, ¿sí? Y de bajo impacto ambiental, o menor impacto ambiental, yo diría, como el R134, en comparación con R404, 507 o incluso R22. Lo interesante es que uno puede trabajar con alternativas que ainda presentan un menor impacto ambiental, como R513A, que también es A1, y es una mixtura de HFO, o en el futuro, tal vez, trabajar con HFO puro. El HFO puro es ligeramente inflamable. Esto implica tomar algunas consideraciones con respecto a aseguranza. Pero hoy es posible, como Joana faló para ustedes, la aplicación de una arquitectura de este tipo con R513A o, si lembro correctamente, XP10. Si hablamos de la solución como solución integrada y optimizada, como ustedes ven aquí, esto combina todo lo que tiene que ver con compresores, con componentes electromecánicos, que generan datos. Esos datos son colectados por sensores y transductores que los llevan a los componentes electrónicos, y esto permite a su vez la elaboración de información útil que trae como beneficio la optimización o la disminución de los costos operativos para la aplicación de este tipo de sistemas en el negocio, ¿no? Así que muy interesante cuando se combina en una solución integrada, en una solución optimizada de compresores, componentes electrónicos y sistemas de supervisión remota. Distintas opciones para MicroBooster. Hablamos de estas ya, ¿okay? Que es de tipo formato pequeño. Pueden hablar o podemos hablar de formatos medianos, ¿sí? Donde
es parecido a una solución centralizada, pero las cargas de baja temperatura pueden conectarse a la tubulación de líquido y de succión del sistema centralizado de media. Esto implica no tener que tirar tubulación para todos los sistemas de valla, solamente los tramos que conectan con la succión y el líquido del sistema de media, o para cámaras frías también. En el caso de cámaras frías, cuando vos estés en una cámara de fría de baja temperatura junto a la de media temperatura, yo puedo combinar las cargas en una misma unidad, como se muestra aquí, ya sea con condensación remota o con condensación autocontenida. Así que interesante en términos de arquitectura, y bueno, Emerson tiene la información disponible para configurar este tipo de cosas. Hay algunas patentes que protegen algunas de las ideas que están dentro de MicroBooster, pero es algo que estamos dispuestos a desenvolver en Brasil y en Latinoamérica. Si hablamos de sistemas microdistribuidos ahora, este tipo de arquitectura son pequeñas unidades, como ustedes ven aquí, pequeñas unidades que pueden estar en media temperatura o en baja temperatura. Cada una de estas unidades tiene un ciclo frigorífico convencional, como el que todos ustedes conocen. La diferencia es que la condensación es por agua o por glicol. El agua viene de una enfriadora de líquido que puede estar en el teto de la loya, o puede ser un dry cooler, cualquiera de las dos opciones, en función de las condiciones ambientales y el nivel de eficiencia energética que se quiera alcanzar en cada caso. ¿Cuál es el beneficio de estos microdistribuidos que muchas personas hablan como water loops? Bueno, es una solución modular, ¿ok? Se puede trabajar en integraciones, involucran cada una de estas unidades con las exhibidoras, tienen muy bajo perfil, es lo que ustedes pueden ver aquí, estamos hablando de 280 milímetros de alto por un poco más de 1,30 m, 1,40 m de largo. Este es el módulo de control, este es el módulo de compresión, que ahora vamos a ver más adelante. La carga de gas es muy baja. Esa es una de las grandes ventajas de este tipo de arquitectura con un muy bajo nivel de basamento. ¿Okay? Puede ser diferentes aplicaciones en media, alta o baja temperatura. Una vez más, las mixturas de HFO-A1 son posibles para aplicar. Hablamos de la condensación por chillers o por dry coolers, con una posibilidad de optimización energética importante, la posibilidad de poder trabajar con capacidad variable y con un grado de integración importante entre componentes electrónicos, monitoreamiento remoto y también servicio en lo que hace a parte de servicio y todo lo que se requiere para dar servicio a estas instalaciones. Si hablamos de la solución un poco más en detalle, aquí pueden ver el módulo electrónico. El módulo electrónico que está encima de la exhibidora, como ustedes ven, combina el variador de velocidad, el controlador lógico programable, los controladores periféricos para válvulas de expansión electrónica y todo lo que tiene que ver con los controles de la exhibidora. Se conectan directamente al módulo de compresor. El módulo de compresión tiene un compresor de bajo perfil, en este caso es scroll, con velocidad variable. La condensación por agua, en un condensador coaxial, como ustedes pueden ver aquí, ¿okay? Que cuenta con una válvula reguladora de agua para distintas aplicaciones, ya sea un chiller, ya sea dry cooler, con el propósito de optimizar la eficiencia energética, más esto de los componentes de compresión como filtro deshidratador y lo que ustedes están familiarizados. Así que una solución modular interesante con el propósito de disminuir el impacto ambiental total en instalaciones para supermercados. Ok, entonces, ¿qué es lo que Emerson ha venido haciendo con los usuarios finales a nivel global? Esto que ustedes ven aquí atrás es
nuestro centro de innovación tecnológica en Dayton, Ohio, en los Estados Unidos. Lo llamamos The Helix. En ese centro de innovación tecnológica, donde hemos tenido personas también de Brasil, hemos tenido distintas conversas sobre cuál debe ser o cuáles deben ser las características que debe guardar un sistema de refrigeración. Hicimos esa pregunta y colectamos las respuestas. Y todos coincidieron con estas 6 características que ustedes ven aquí. Tiene que ser sustentable, simple, inteligente, fácil para el servicio, seguro y estable. Todos coincidieron con las mismas respuestas. Es muy interesante, ¿no? Y en inglés, cada una de estas características, como ustedes ven acá, empiezan con la letra S. Entonces, hablamos de simple, serviceable, sustainable, safe, stable, and smart. Y de ahí la denominación que nos pusimos de 6S. Sistemas que sean fácil para el servicio. Yo diría que en todas partes el nivel de capacitación de los técnicos es un desafío. Brasil hace un muy buen trabajo con SENAI, yo diría, pero de todas maneras, sistemas demasiado complejos generan problemas en los usuarios finales. Así que baja complejidad es algo que todo el mundo desea tener en un sistema de refrigeración. Todos desean que el sistema sea sustentable. La sustentabilidad combina los dos. Combina el impacto ambiental directo y el impacto ambiental indirecto también, o sea, la eficiencia energética. Todos desean que sea seguro. Aquí la inflamabilidad del refrigerante juega un papel muy importante. También las presiones que uno evalúa con respecto a un sistema que aplica CO2. Y estable, o sea, que tenga un buen rendimiento a lo largo de todo el año y que se ajuste fácilmente a las variaciones de carga frigorífica y que sea inteligente. Esto no implica electrónicos. Cuando uno habla de inteligente en este tipo de soluciones, es porque uno puede adaptar estas soluciones a distintos formatos, de distintas loyas, de distintos tipos en distintos lugares. ¿Sí? Es una solución conformada de manera inteligente. Todos coincidieron en este tipo de solución. Y esto hace que, yo diría que la refrigeración hoy, si hablamos de la refrigeración comercial, tenga, moderna, ¿no? Tenga una aproximación diferente, un enfoque holístico, como veníamos hablando, ¿sí? Donde existe una relación orientada a entender los desafíos de cada solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no es solo un tema de un fabricante que ofrece una solución a un usuario final y temas de cotizaciones y precios. Hoy en día hay consultores que desean entender mejor cómo disminuir el impacto ambiental total. Existen usuarios finales que sustentables, que implique un menor costo de inversión y un menor costo de operación. Existen los fabricantes que tienen que cumplir con las especificaciones de los consultores y los usuarios finales. Existen los instaladores que tienen que ser capaces de poder instalar y entender todas estas tecnologías. Existen los contratos y tienen que ser operadas. Y están los distribuidores que tienen que ser capaces de mantener partes de servicio para este tipo de instalaciones. Yo creo que no hay ninguna duda que para que esto acontezca a lo largo del ciclo de vida de la solución, yo preciso soluciones sustentables, simples, inteligentes, fáciles para el servicio, seguras y estables. Y que eso es lo que la refrigeración moderna nos pide. ¿Emerson está preparado para eso? Sí. Contamos con soluciones electrónicas que cubren todo este tipo de aplicaciones. Las aplicaciones de misturas de HFO a 1 o algunas otras
implican dispositivos electrónicos que ya están disponibles hoy en día, detectores de fugas o detectores de vazamiento, variadores de velocidad, componentes o controles de flujo, lo mismo que en una amplia gama de compresores, que va de compresores a pistón hermético, compresores scroll de bajo perfil, como vimos en otras gráficas, compresores verticales con velocidad variable o con velocidad fixa o con modulación digital, lo mismo compresores semiherméticos. ¿Okay? Emerson también agrega toda una línea de productos para otros refrigerantes, tanto refrigerantes naturales como refrigerantes sintéticos. ¿Okay? Ahora, este panorama, ¿qué es lo que está aconteciendo? Todos los fabricantes de componentes o soluciones para refrigeración están invirtiendo en centros de innovación tecnológica y en laboratorios. Nos hablamos de Helix, tenemos también laboratorios en los Estados Unidos para testes de innovación tecnológica en Europa, lo mismo en Asia. Pero un tema muy importante y el que hemos hablado también es el tema de la educación y el entrenamiento. Todas estas nuevas tecnologías, la aplicación de nuevos refrigerantes, necesitan de entrenamiento. Y también en Brasil. Brasil fue el primero en 2016 en abrir un centro de entrenamiento que combina o simula todos estos sistemas y estas tecnologías que ustedes vieron con propósitos de educación. Fernando Magdalena va a hablarles un poco más en detalle de qué es lo que somos capaces de hacer. Boa noite, vamos lá, boa noite a todos. Meu nome é Fernando. Da Emerson, tá? Esse centro de treinamento, e é como o Carlos falou, esse centro de treinamento é um dos mais modernos do mundo, ele oferece a vocês os mais diversos e modernos simuladores, tanto para ar-condicionado, refrigeração, automação, enfim, conhecer todos esses dispositivos da nossa área, do nosso segmento, tá? E não podia ser diferente, né? A gente tem uma parceria forte aí com a Chemours, todos os nossos equipamentos, eles têm diversos fluidos refrigerantes vindos aí da Chemours, justamente para que o técnico comece a trabalhar e não fique só viciado no fluido refrigerante, sempre o R22, né? Aqui ele vai encontrar outros tipos de fluidos refrigerantes, né? Quem se interessar pela área aqui de treinamento, quiser fazer um treinamento aqui com a gente, nós estamos abertos, né? Nesse momento não, por causa do Covid, mas estamos fazendo treinamentos online aí, né? Quem quiser mais informações sobre a área de treinamento, pode entrar no nosso site, é só procurar pelo meu nome, fernando.madalena. E é isso aí. Eu agradeço a todos a participação aqui nesse treinamento e boa noite, e eu passo a palavra aí para a Daniela. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Carlos. Vou continuar aqui, então. Excelente apresentação de vocês. Muito obrigada. Agora eu vou apresentar o Dr. Tiago Pietrobon, que fará a última apresentação dessa tarde. Ele é doutor em Biologia, diretor do Grupo Ecosuporte, Assessoria Ambiental, Gestão de Resíduos e Central de Regeneração de Fluidos Refrigerantes. Com experiência acadêmica como professor e pesquisador universitário, e na gestão pública como assessor da Secretaria de Meio Ambiente de Americana e interlocutor com o governo do Estado. É atualmente assessor técnico do Conselho de Sustentabilidade da Associação Paulista de Supermercados, membro do grupo GT Ozônio do Ministério do Meio Ambiente e Câmaras Ambientais Temáticas da CETESB, e responsável técnico da Central de Regeneração de Fluidos Refrigerantes do interior de São Paulo.
Agora eu passo a palavra para o Tiago. Muito obrigada. Bom, muito boa noite a todos. Vou, então, assumir a apresentação a partir daqui. Como já foi apresentado pela Daniela, sou o Tiago Pietrobon. Vou falar um pouco sobre essa questão do final da vida dos fluidos refrigerantes, ou talvez de uma segunda chance para eles, né? Quando a gente começa a falar, então, vocês viram que ao longo da noite toda, da noite não, nesse final de tarde, a gente falou, principalmente aí por meio do senhor Carlos, a questão do ciclo de vida, da importância de se considerar o impacto ambiental olhando para todo o ciclo de vida dos equipamentos e etc. E a gente vai falar um pouco, então, sobre essa parte do fluido refrigerante, como que eles devem ser tratados no final dessa atividade, no momento de retrofit e assim por diante. A Joana, no comecinho da nossa conversa ali, trouxe uma explanação, falou um pouco sobre os movimentos de acordos internacionais relacionados à eliminação de gases que causam destruição da camada de ozônio, que causam aquecimento global, e é nesse cenário que se encaixa, então, essas centrais de regeneração de fluidos refrigerantes. Todo o movimento criado lá atrás para eliminar os fluidos refrigerantes que destroem a camada de ozônio acabou trazendo um efeito colateral, que só foi ser conhecido mais recentemente, que é essa questão do aquecimento global. Se nós levarmos em conta tudo que entra no Brasil hoje de gases refrigerantes com alto potencial de aquecimento global, nós teríamos o equivalente a 6,5% da meta de redução de emissões de CO2 da fatia de resíduos do estado de São Paulo. Então, é um percentual bastante significativo que nem sempre está sendo levado em consideração, nem sempre está sendo analisado. E é nesse cenário que essas centrais entram. E essa história de central de regeneração, ela já é antiga. A gente começou essa discussão toda lá atrás, em 1995, com o Progen, quando as primeiras recicladoras de CFC foram desenvolvidas. E já mostrando um protagonismo ali no início, o primeiro grupo institucional ali, chamado pela CETESB e Indústrias, para tratar do assunto, foi criado em 1996. Foi o SPCFC. De lá para cá foram necessários mais 10 anos para que a primeira central de regeneração fosse criada. Então foi em 2006 que a primeira central de regeneração foi criada. Foi um esforço até com apoio das Nações Unidas para trazer as primeiras máquinas para fazer essa regeneração. E nessa história entra a EcoSupport, a empresa a qual eu represento aqui hoje, em 2018, criando então a mais recente das centrais de regeneração. Hoje no Brasil, somos em 6 unidades, são 3 no estado de São Paulo, uma no Rio, uma no Nordeste e uma no Sul do Brasil, somando aí, fazendo a força dessa indústria, desse segmento, que tem a capacidade de tratar e devolver para o mercado o fluido refrigerante regenerado. Nós passamos por um novo processo aí de revitalização dessas centrais, com mais de R$1 milhão investidos em equipamentos para a formação dos laboratórios de análise desses gases nos últimos 2 anos. Hoje, as centrais de regeneração, elas são capazes de regenerar o equivalente a 1,2 milhões de toneladas de equivalente de CO2. Esse é a fatia da indicadores ambientais, é a fatia da emissão evitada que a gente é capaz de chegar, sem contar o tratamento que se dá a passivo armazenado, são mais de 100 mil toneladas aí em CO2 equivalentes que são processados, e embalagens que são recuperadas. Mas antes da sequência, eu vou pedir ajuda para a Dani para a gente colocar uma perguntinha na tela aí, fazendo um pouco como a Joana colocou no começo. Eu queria saber de vocês, e vou pedir a ajuda de vocês aí, para responder essa pergunta. Vocês conheciam o processo de regeneração de fluidos refrigerantes antes desse momento ou não? Sim ou não? É uma pergunta bem simples, mas que ajuda a gente a entender, porque essa é uma tecnologia que às vezes até é conhecida, mas não necessariamente é utilizada. Compartilhei a resposta. Você está conseguindo ver, Tiago?
Eu não. Se você Não? puder me ajudar, eu Claro. não... 49% não conhece e 51% Olha só. conhece. Aliás, o contrário, 51% não conhecem, a Bom, maioria não conhece. então a gente sai de um cenário, veja que interessante, né? Nós saímos de um cenário em que metade não conhecia. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da regeneração. Primeiro, a EcoSupport. A EcoSupport é um grupo de empresas, então, que vem trabalhando, que ela nasceu no segmento de supermercados, hoje expandiu para todo o segmento varejista, trabalhando com a parte de resíduos, energia, e agora, recentemente, desde 2018, essa parte de gases também. Porque é uma coisa que faz muito sentido, como a gente viu nas apresentações anteriores, aí para o segmento de supermercados. E cada vez mais, com essa busca por um ambiente mais saudável, com essa busca por questões ambientais, a regeneração se tornou uma necessidade também para esse mercado. Vamos falar um pouco das centrais, então. Vamos começar pela análise química. As centrais hoje, primeiro até um ponto interessante, a norma que trata sobre essa questão de fluidos refrigerantes, ela basicamente distingue a reciclagem da regeneração pelo processo de análise que é feito no gás regenerado. O gás regenerado, ele só é classificado como regenerado se ele voltar para o estágio inicial dele, para propriedades químicas iniciais, um gás puro, sem contaminantes. E isso só é alcançado com a análise. Mas um laboratório de análise de fluido refrigerante de uma central de regeneração, ele vai muito mais além. A gente tem buscado agora fazer a análise não só no gás que está sendo regenerado, mas no gás, no fluido que está dentro do sistema. É uma nova forma da gente analisar, é quase que um exame de sangue no seu sistema ali. A gente sabe que as áreas refrigeradas, segundo levantamentos internacionais aí, elas devem aumentar pelo menos 5 vezes até 2050, porque isso está relacionado a questões de conforto térmico e de aumento da preservação de produtos, alimentos. E a análise do fluido refrigerante, ou a pureza do fluido refrigerante, ainda é uma variável pouco explorada. Apenas 1 grau a mais na condensação, que pode ser causado pela contaminação, por gás não condensado misturado no sistema ou qualquer outro contaminante, apenas 1 grau que você tira da condensação pode resultar de 2 a 3% de redução no consumo total de seu sistema. Então, olha como a pureza desse gás, ela impacta também no consumo e na eficiência energética que é tão buscada por todos nós. É só olhar o resultado das pesquisas analisadas, as pesquisas apresentadas nas apresentações anteriores, né? Então, uma central de regeneração hoje, ela está apta a fazer também esse diagnóstico, analisar o sistema, ver como está esse gás e aí tomar as decisões em cima dos dados que nós temos. De repente, é chegada a hora mesmo de um retrofit para a gente migrar para uma solução mais eficiente, de menor impacto, ou não, ou você tem um gás e um sistema que ainda consegue se manter por um bom tempo. E mesmo com os cortes que nós teremos daqui para frente, ou que já estamos tendo, seja pela eliminação de alguns gases ou pela questão de controle de acesso de outros, pelo phase down de outros, a gente ainda assim vai ter a regeneração como uma opção para esses gases que precisam ficar um pouco mais de tempo no mercado para você não sucatear um equipamento que ainda está em condições de uso, né? Olha, eu pesquisa com vocês ali. Podemos colocar mais uma pesquisa? Pronto. Pensando nisso tudo, sobre fluidos refrigerantes e análise de gás, a pergunta que eu tenho para vocês agora, que deve estar entrando já no ar ali, é: qual que você acha que seria o resultado de uma análise de pureza do fluido refrigerante que está no seu sistema hoje? Contaminado ou não contaminado? Estou compartilhando aqui o resultado, então. 75% acha que estaria contaminado e 25% não contaminado. E é muito próximo do que a gente já começou a sentir em algumas análises prévias. Ainda não é um dado oficial, nem algo que foi apurado estatisticamente,
mas a prática de recarga de um sistema, microvazamentos que necessitam então de recarga, toda a manipulação do sistema acaba empurrando para dentro do sistema um pouco de gás não condensado, ou a própria degradação do sistema pode liberar alguns outros contaminantes, enfim. A gente tem sentido que existe um espaço aí para ser trabalhado e explorado na questão das análises. Uma vez analisado, então, que alternativas nós temos? Entre todas elas, que passa desde a troca de todo o gás, ou aproveitar o momento para fazer um retrofit para a gente mudar de sistema, etc., a gente tem a questão da regeneração, que basicamente é retirar aquele gás que está lá dentro, aquele fluido refrigerante que está lá dentro, tratar ele com as regeneradoras, que é um processo até bastante simples de filtragem, uma série de filtros para retirar os contaminantes, e de destilação, em que você vai tirar daquela fatia de gás ali apenas o fluido refrigerante do seu interesse, com base então na pressão e temperatura, o ponto ideal ali de liquefação ou de vaporização, você consegue extrair aquela fração e eliminar todos os outros contaminantes do seu sistema ali. Hoje, as centrais de regeneração, elas são adaptadas ou estão prontas para processar até 250 toneladas por ano de fluidos refrigerantes. Se a gente pensar em tudo que existe de fluido entrando no Brasil ou sendo processado, é uma parcela bastante pequena, mas ainda assim as centrais estão ociosas. O último levantamento feito para o Programa Brasileiro de Eliminação de Gases de Efeito Estufa, de gases destruidores da camada de ozônio, mostrou que apenas 2% do fluido refrigerante que é retirado do sistema chega até as CRAs, as Centrais de Regeneração e Análise. Apesar de que a gente tem normas, uma instrução normativa do IBAMA que disciplina toda essa questão, criando então esse caminho e a obrigatoriedade de que o gás retirado do sistema seja encaminhado para uma central para regeneração. Qual é o resultado disso, ou melhor, por que tão pouco gás chega nas centrais? Uma é pela baixa presença mesmo. Agora é que elas estão aparecendo e essa atividade, esse momento de webinar é importante para a gente poder divulgar e mostrar o caminho adequado para a destinação desse material. E outra, porque sendo um gás, ele é muito fácil de se perder, né? É diferente da embalagem que você tem ela, você não consegue sumir com ela, o gás, em qualquer acidente, em vazamento, você acaba perdendo ele e ele vaza. Vamos avançar um pouquinho. Falando um pouco, então, de um caso aplicado, trazendo um case como os apresentados pela Joana no início da nossa conversa também, a gente tem esse case do supermercado Saint Marché, onde, durante todo o processo de retrofit, com todos aqueles benefícios que já foram listados, um procedimento, então, que foi realizado sem afetar a operação da loja, tudo isso foi realizado entre 6 e 8 horas, o sistema todo foi convertido, retirado do 404A para o XT40, gerando um resultado, então, de 67% de impacto menor pela troca do gás. Só que se a gente olhar só para a fatia do gás, nós tiramos desse sistema 292 quilos de 404A, que foi regenerado e pôde ser reaproveitado pela empresa para outras lojas da rede, ou não, ou aí a gente volta com esse gás para qualquer outro tipo de manutenção e etc. E isso representou 1.145 toneladas de CO2 equivalentes que foram evitados, porque foi um fluido refrigerante que não foi lançado para a atmosfera. Então, esse foi um case aí de fechamento de todo esse ciclo de vida. Você não só trocou o fluido do seu sistema, gerando, então, todos os benefícios que já foram citados, mas também deu o destino correto para aquele fluido que foi retirado e pôde ser reaproveitado. Bom, dando sequência, além da regeneração, hoje a gente tem uma situação no Brasil, até por esse cenário todo que a gente veio traçando ali, que é a questão do passivo armazenado. Cada vez mais a gente tem sentido ali a presença de empresas que nos procuram para destinar aqueles cilindros que estão lá fazendo aniversário nos seus depósitos e que tem todo tipo de material ali. Muitos desses fluidos não podem ser regenerados, porque uma vez que você tem a mistura, o custo para fazer a separação entre cada um desses fluidos acaba, às vezes, inviabilizando esse processo. Então, o nosso caminho entender quais são as possibilidades de destruição de camada de ozônio e aquecimento global. Além disso, um outro trabalho importante que vem sendo realizado é a destinação correta das embalagens de fluido refrigerante.
Para vocês terem uma ideia, em 2013, foi um dos últimos dados que nós temos ali que foram divulgados de importação de R22 para o Brasil, mais de 15 mil toneladas foram Se em cada um desses dados tiver sobrado pelo menos 100 gramas na equalização da pressão entre o sistema e a garrafa ali, a gente está falando de mais de 208 mil toneladas de CO2 equivalentes que foram lançados na atmosfera ao se furar uma garrafa. Essa ilustrativa é uma outra boa, que a reutilização dessa que se furou ele para colocar um canal de acesso à Instrução Normativa 05 do IBAMA que disciplina toda essa questão. Então, contem com as centrais de regeneração também para isso. E, Dani, para a gente já ir para as últimas considerações, a última perguntinha aí para o pessoal para a gente poder responder. Se puder colocar, então, no ar para todo mundo e depois compartilhar o resultado. A pergunta é, você considera o recolhimento e a destinação de fluidos refrigerantes obsoletos e suas embalagens uma atividade relevante na prestação de serviços na cadeia do frio? Esperar mais alguns votos, eu já compartilho. Vamos lá. Bom, 94% sim, 6% não. Ainda bem, né? Essa pergunta era um risco. Já pensou se chegasse nesse final e todo mundo falasse assim, acho que não precisa ser tanto assim. Mas vocês têm razão, gente. Toda essa busca pela questão ambiental, toda essa busca pela responsabilidade perante a sociedade, perante nós mesmos, tem forçado essa questão de destinação correta, de você saber para onde que está indo, essa responsabilidade compartilhada por todo o ciclo de vida do seu equipamento, do seu sistema. Então, esse é um papel importantíssimo e para o prestador de serviço em especial, é algo que é muito valorizado, é um diferencial que pode ser melhor aproveitado. E é até por isso que hoje as centrais de regeneração todas fazem parte do Acordo Ambiental de São Paulo e também são membros aí da Câmara Ambiental de Mudanças Climáticas, aonde as centrais vêm trabalhando para aumentar essa questão de pesquisa e desenvolvimento sobre a análise do fluido refrigerante na planta instalada, colocando a regeneração como uma possibilidade de melhoria na eficiência energética. Existe todo um esforço para duplicar a regeneração de fluidos refrigerantes no estado de São Paulo, elevando então a contribuição desse setor para a eliminação desses gases e para aumentar a vida útil deles no sistema. Existe também todo um esforço para aumentar ou para criar uma rede de recebimento, tanto do passivo quanto dessas embalagens. Porque hoje o que mais impacta na destinação desse material não é a destinação em si, mas é a logística. Às vezes é muito difícil para alguém que está em determinada região do estado, ou mesmo na capital, conseguir destinar um cilindro, conseguir destinar um tanque de gás ali. E tudo isso, então, a gente está contando com o governo do estado e com todo um esforço onde todos nós aí estamos nessas câmaras para criar os mecanismos para conseguir chegar nesse resultado. Bem, gente, deixo aí meus contatos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e aí a gente agora vai para a última parte, então. Dani, devolvo para você a palavra. Muito obrigada, Tiago. Excelente apresentação. Bom, agora nós vamos abrir aqui 10 minutos para debatermos as dúvidas que foram enviadas, né? Eu vou começar a ler, então. Acabaram que as perguntas vieram agora no final, então não tive tempo de responder, de ver aí uma por uma, mas vamos lá. Tem uma pessoa perguntando sobre o centro de treinamento. Essa pergunta é para Emerson. Se vocês fazem treinamentos online em vídeos, ou se seria só no centro de treinamento físico, porque ele fica em São Paulo e a pessoa, na ocasião,
aliás, a pessoa está em outro estado aqui do que o centro de treinamento. Fernando ou Carlos, vocês poderiam responder? Fernando? Sim, fazemos e já temos 5 treinamentos online no canal do YouTube da Emerson, tá? Para quem se interessar por treinamento, eu vou passar meu contato aqui, é fernando.madalena@emerson.com. Eu acho melhor a gente falar pelo e-mail, aí dá mais tempo dos demais responderem aí. Ok, muito obrigada. Já respondi aqui também. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Tem uma pessoa aqui que é da Angola. Olha que legal. Ele gostaria de saber se existe algum plano para abertura de um centro de treinamento local lá na Angola. E como que quem está naquele lugar, como que eles podem fazer para aprender mais sobre os produtos, se lá existe algum tipo de treinamento. E para Emerson também. Fernando? Bom, a Angola já é outra... A Emerson é uma empresa muito grande, né, multinacional, ela é dividida em regiões, né? Sobre Angola, eu não sei dizer, porque já está fora da nossa divisão, ok? Mas a mesma coisa, você pode entrar em contato comigo, eu te passo todo o material dos produtos da Emerson, tá? Angola depende de otro grupo dentro de la organización que está controlado desde Dubái, específicamente. Y sí hay un centro de entrenamiento, pero no en Angola, pero sí en la región. Así que si la persona que está interesada se contacta con nosotros, en este caso con Fernando Madalena, podemos intentar poner a esta persona en contacto con alguien en Emerson que es responsable por la región, en este caso Angola. ¿Okay? Ok, muito obrigada. Tem mais uma pergunta. Só um momento, pediram para eu ligar a câmera aqui, desculpa. Essa vai para EcoSuporte, para o Tiago. Tiago, aqui você atribui essa dificuldade de envio de fluidos refrigerantes para regeneração? Eu acredito que seja um pouco daquilo que a gente até falou ali. Como é um resíduo gasoso, muito dele se perde no processo mesmo. São em algumas situações especiais, onde realmente eu preciso fazer um retrofit, ou preciso fazer uma manutenção, em que eu tenho isso programado, eu consigo fazer o recolhimento desse fluido para poder encaminhar para a regeneração. Eu falei no começo que a gente veio do setor de supermercados ali, e muitas vezes, quando a manutenção é acionada, já vazou, ou já está tendo vazamento, não há muito. Então, existe essa dificuldade. Mas a partir de agora, com todo esse processo de retrofit, de otimização, de análise, a gente aumenta esse cuidado e cria essas oportunidades para recolhimento. Eu acredito que seja mais nesse sentido. Tá, ok, muito obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Qual a diferença entre reciclar e regenerar gás refrigerante? Também para o Tiago. Tá bem. Bom, reciclar e regenerar, na regeneração, vou abrir minha câmera aqui também, que a gente assim conversa com todo mundo. Legal. Então, na reciclagem, você passa com o gás por um equipamento que faz essa filtragem, mas você não tem controle dessas variáveis, você não sabe exatamente qual é a qualidade do gás que está saindo do outro lado. Se foi suficiente ou se ele estava em desequilíbrio, vamos pegar uma mistura. Se você tiver qualquer desbalanço ali nessa mistura, você não vai conseguir saber disso na reciclagem. Mas na regeneração, sim, porque toda regeneração ela é precedida, ou nem precedida, né? Ela é posteriormente, tem que ser feito um laudo do fluido, para garantir que ele esteja nas condições de fábrica, nas condições que as normas que determinam a pureza dele apresentam. Excelente, obrigada.
Temos mais perguntas aqui, só um momento. Essa é para Emerson. A Emerson realiza análise comparativa de desempenho da vida útil dos sistemas devido à mudança dos fluidos? Sí, podemos hacer eso. Nós tenemos una división de digital solutions o electrónicos, donde podemos trabajar con un usuario final que esté pensando en hacer alguna reconversión o que esté pensando en trabajar en una loya piloto con una nueva aplicación de fluido refrigerante. Podemos hacer una evaluación previa, podemos instalar un sistema de monitoreamiento energético, ¿sí? y tomar cuidado de todos los parámetros antes de la conversión y hacer una comparación con los parámetros después de la conversión para sacar conclusión. Muchas de esas conclusiones son las que fueron parte de la presentación de Joana. Podemos hacer ese tipo de análisis en detalle, o podemos hacer comparaciones entre lojas novas en ubicaciones geográficas similares para entender el rendimiento, la capacidad y la eficiencia energética de una loya en función del lugar en donde está ubicada por cada formato. O sea, la respuesta es sí, podemos hacer eso a disposição do usuário final ou do fabricante, ou do contratista, inclusive. Excelente, obrigada, Carlos. Tem agora aqui uma pergunta para Chemours. Teve alguma mudança significativa de vida útil com a utilização dos novos fluidos refrigerantes? Na verdade, acho que é para Emerson, né, Joana? Acho que ele... Não sei se Joana deseja contestar ou eu contesto. Eu acho que a gente pode contestar, responder, né, de forma combinada. Que a gente tem visto, né, nos retrofits é justamente uma atenuação de situações críticas. Então, falando especificamente aí do que a gente tem acompanhado no mercado de XP40, a gente vê equipamentos trabalhando de uma forma mais estável com os HFOs, no sentido de não apresentarem tanta flutuação de temperaturas de descarga, de terem toda uma adaptação de sistema que torna ele mais eficiente. Inclusive, a gente até ouve alguns técnicos comentando depois do retrofit, é impressionante como muda o nível de ruído do sistema, quando ele está trabalhando com o XP40, porque realmente tem esse benefício, e os dados que a gente interpreta das situações que a gente avaliou e acompanhou todo o monitoramento antes e depois do retrofit, a gente percebe realmente um diferencial e até em termos de eficiência, né? Então, um incremento significativo no COP dos sistemas, o que pode o que realmente contribui para um prolongamento aí da vida útil do equipamento. Eu acho que o Carlos também pode fazer algum comentário, talvez, no que eles têm experimentado também com as situações de retrofit em campo. Ou talvez o Fernando, enfim, no laboratório, eu não sei. No, pero no es muy complicado. No tenemos definido la aplicación de todos nuestros compresores scroll, o compresores semiherméticos y compresores herméticos. Está definida la aplicación con misturas de HFO, específicamente XP40. Esto significa que si las personas aplican el compresor de manera adecuada y correcta, siguiendo las recomendaciones, al contrario, las mejoras que pueden acontecer en términos de rendimiento, de acuerdo a lo que Chemours indica, bueno, van a acontecer. En el caso de XP40, el cuidado con la temperatura de descarga es un tema importante, pero está debidamente explicado en nuestros manuales de aplicación, en nuestros boletines de aplicación. Así que la respuesta es, la vida útil no tiene por qué ser afectada por la aplicación de misturas de HFO. Não há nada em particular. E até acho que eu posso fazer um gancho nesse teu comentário, né, Carlos, que tu comentou que a temperatura de descarga ela realmente precisa ser revisada, e isso é revisado pela Chemours, então a gente acompanha, avalia o envelope do compressor, entende, né, a temperatura de aplicação, esse é um suporte que a gente dá para o cliente, mas a gente também tem alternativas
que podem fazer a substituição como XP44, justamente quando há o problema da temperatura de descarga. Então, é uma opção aí que está disponível para o mercado também, principalmente para aplicações aí de transporte refrigerado, que tem esse problema da temperatura de descarga. Então, já tem algumas outras alternativas, justamente a questão de explorar e fazer a coisa da forma certa. Claro. Sí, la elección del refrigerante correcto es fundamental. Esencial. El mismo refrigerante no cumple todas las funciones en todas las aplicaciones. Legal, obrigada. Bom, o pessoal agora se empolgou, tem bastante pergunta aqui. Eu vou fazer, eu acho que mais 2 ou 3, para que a gente precise encerrar. E no final a gente deixa os nossos contatos aí para vocês nos procurarem e tirarem as demais dúvidas, ok? Vou fazer então uma pergunta aqui para o Thiago Pietrobon. Uma pergunta bem longa. Qual a relação de custo da regeneração de carga de gás 134 de um determinado equipamento em relação à carga nova de um fluido novo, no caso retrofit, para um baixo GWP, como o XP10? E após este fluido ser regenerado, quanto tempo de vida útil ele ainda terá? Vou começar de trás para frente. Quanto tempo de vida útil ele terá? Todo fluido refrigerante é uma molécula muito estável. Ela não tem... Porque se for dentro de um sistema que ficou ali hermético e etc., não tem uma questão de vida útil envolvida. Você não tem um tempo para trocar, não tem nada. É muito mais uma questão de manutenção e de vida, de histórico do equipamento. Alguma ocorrência, alguma intervenção que pode ter... comprometido a integridade dele, mas de todo o sistema. E aí sim você precisa intervir. E do ponto de vista de custo, também não é uma resposta tão direta. E eu até devolvo com uma outra pergunta, ou uma outra provocação. A gente não está... A decisão de regenerar ou fazer um retrofit não pode ser simplesmente baseada ali nesse critério ali de custo. Porque a gente tem que analisar toda essa característica. Qual é a idade desse seu sistema? Que outras intervenções você precisaria fazer para ele ter um melhor desempenho? A gente passou todo o tempo falando sobre o ciclo de vida como um todo ou o impacto ao longo do ciclo de vida. É legal a gente ter uma análise mais profunda e não só do gás para tomar uma decisão dessa. Preço por preço, o regenerado ele geralmente é 30% mais baixo do que um gás novo. Mas a regeneração é um serviço sobre o seu gás que já está lá dentro. Eu não estou te vendendo gás. Então, por isso é que essas outras variáveis são importantes. Eu não sei qual é o grau de comprometimento, se de repente no momento de recolhimento você misturou com outro tipo de gás, você compromete a viabilidade econômica disso, fica muito mais caro limpar ele, e aí as outras soluções também se tornam muito importantes. Mas a principal resposta ali, eu acho que fica aberto para todo mundo complementar se quiser, é isso. A análise tem que ser muito mais holística, no sistema, para a gente saber qual é a melhor solução ali para ser aplicada. Não é só uma questão econômica ali de valor gás por gás. Excelente, obrigada. E tem, eu acho que a questão da sustentabilidade também, né, Thiago, que foi o case de sucesso que tu comentou. Então, assim, quando a gente vai fazer um retrofit lá de XP40, de 404, por exemplo, para XP40, a gente não tem a necessidade, inicialmente, de descartar o fluido refrigerante que o cliente já está utilizando. Ele pode redirecionar para uma outra loja dele, ele pode fazer o reuso ou destinar, né, junto com alguma empresa preparada para isso, como a EcoSupport. Então, existem N possibilidades. E a gente trabalha justamente de uma forma integrada para alertar o cliente, instruir ele e conseguir fazer uma venda por completo, né? Que una todas as pontas e que traga realmente sustentabilidade de fato. Excelente. Obrigada, Joana. Bom, nosso tempo aqui já se encerrou, então, pessoal. Nós vamos filtrar aqui as últimas perguntas. A gente consegue responder aqui particular por e-mail, tá? Depois. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a presença de todos vocês, participantes, e também muito obrigada pelos apresentadores aí por terem aceitado o nosso convite, tá? Nós esperamos ter contribuído para o conhecimento de todos e vamos deixar aqui o nosso contato das empresas.
Vocês podem tomar nota, tirar print da tela e anotar aí os nossos contatos. E agora, ao encerrarmos o webinar, vai aparecer uma pesquisa de pós-evento e nós contamos com a participação de vocês, tá? Mais uma vez, pessoal, muito obrigada. Dani, foi muito bacana. Muito obrigada a todos. Muito Sim, obrigada. eu também agradeço a oportunidade e parabéns a todos vocês e todo mundo que ficou ali nos acompanhando ali, um número bastante significativo de pessoas. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Obrigado por la paciencia de escuchar falar a un argentino en portuñol, que no es cosa de todos los días. Así que, muito obrigado para todos. Y, bueno, estamos en contacto. ¿Okay? Obrigada, boa noite. Bueno. Boa noite a todos. Abraço.